Saúdo você com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Aquele que excede todo entendimento, aquele que governa sobre as nossas vidas, aquele que é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Nesse primeiro período, nós vamos tratar sobre o ser de Deus e seus atributos. Estamos caminhando para o fim. Esse é um tema que as pessoas, elas não gostam de debater, não gostam de falar. Esse é um tema que as pessoas preferem deixar de lado. É muito mais fácil pensar num Deus que é até certo ponto banana, que não faz nada, que não toma nenhuma atitude, do que você ter um Deus que age, um Deus que interage, um Deus que exige que os seus mandamentos sejam cumpridos. E dentro do tema da justiça de Deus, nós estamos tratando a ira de Deus, ira que não é compreendida. Eu consigo falar facilmente de um Deus que é um Deus de amor, mas as pessoas não conseguem ou não querem ouvir falar de um Deus que se ira. Parece que a ira de Deus é um pecado. Eles não conseguem entender. E nós começamos a tratar na semana passada falando de onde vem essa ira. E essa ira, ela não vem do inferno. Essa ira não vem dos homens, essa ira vem dos céus. A ira de Deus se manifesta do céu. O juízo vem direto dele. Ele não usa pessoas. Ele próprio manifesta a sua ira. E nós estamos falando sobre aquela ira total, não a ira parcial. Na ira parcial, sim, ele usa pessoas, ele usa objetos, situações. Mas quando se refere à ira total de Deus, ele age pessoalmente. Começamos também na semana passada a falar sobre a relação entre Jesus e a ira de Deus. O que tem a ver? Qual o relacionamento de Jesus, o Cordeiro, aquele que é o nosso advogado, aquele que morreu na cruz, com a ira de Deus? Aleluia. E ele participa em três papéis dentro da ira de Deus. Primeiro, nós tratamos na semana passada, ele é o recebedor da ira. Deus, ele tem por necessidade, pelo seu próprio ordenança e mandamento, de manifestar a sua ira. E a sua ira, ela tem que cair sobre alguém. Ou ela cai sobre o pecador, ou cai sobre outra pessoa. A ira de Deus tem que ser satisfeita. E neste caso, Jesus Cristo foi o escolhido, ou ele se escolheu, ele assumiu voluntariamente essa função de morrer pelos nossos pecados. A conta dos pecadores foi paga, porque Deus fez cair sobre a sua ira, toda a sua ira, sobre o seu Filho encarnado. O único momento em que a ira total de Deus se manifestou foi no dia da crucificação. O outro momento em que Deus vai manifestar a sua ira total, dia do juízo. E esse dia do juízo, ela vai se manifestar apenas sobre aqueles que não são filhos, aqueles que não são servos. Você está isento desta ira, porque Jesus Cristo, ele já pagou o preço do meu pecado e do seu pecado. Quando Jesus estava na cruz, a ira de Deus se manifestou em toda a sua plenitude. Por isso que Jesus Cristo, como Deus, clamou: Deus meu, por que me desamparaste? Em nenhum momento ele reclamou, em nenhum momento ele falou nada. Ele foi como uma ovelha muda ao matadouro. Mas naquele momento, aquele peso do meu pecado, do seu pecado e de toda a humanidade era sobre os ombros de Jesus Cristo. E ele falou: Deus meu, por que me desamparaste? Aleluia. Em primeiro lugar, Jesus é o recebedor da ira. Em segundo lugar, além de ser o recebedor da ira, ele recebe a ira que é sobre as nossas vidas. Ele toma o nosso lugar. O sacrifício de Cristo é um sacrifício vicário. É como o sacrifício dos bichinhos, em que o bichinho era morto para que o sangue dele justificasse o mau ato daquela pessoa. E era um procedimento temporário,
apenas mostrando que havia necessidade de derramar-se sangue para haver a remissão dos pecados. Deus é justo para com todas as pessoas sem exceção, tanto que ninguém escapa da sua ira. O juízo de Deus, ele é igual. Nas contas de Deus, você merece o inferno. Nas contas de Deus, você tinha que queimar no inferno por toda a eternidade, mas Jesus Cristo levou os nossos pecados. Aleluia. Quando Jesus Cristo olha para você, ele fala assim: merece o inferno, mas outro já pagou a dívida. E é aquele exemplo que eu já dei para vocês. É como se fosse um Serasa, um SPC, um crediário que você está devendo, em que a pessoa te liga cobrando, mas a partir do momento em que alguém vai lá e paga, e não precisa ser você, aquela dívida ela deixa de existir. Deixa de existir. E quando houver o dia do juízo, você não vai ser contado entre os bodes. A palavra de Deus diz que haverá um local onde toda a humanidade estará reunida. A gente não consegue imaginar isso. Bilhões e bilhões de pessoas desde Adão reunidas num só lugar. E ele vai falar: os que são da direita são meus filhos, são ovelhas. Os que estão na esquerda são bodes. E ali vai ser estabelecido o juízo. A gente não tem entendimento se vai ser um juízo individual, se ele vai parar com cada um, porque a gente não conhece o tempo da eternidade, como isso funciona. Então, mas vai haver um julgamento e nós vamos ser plenamente conscientes do que nós fizemos e de por que nós fomos condenados ou porque nós fomos absolvidos. Acho que não tem muito. Eu acho que é Apocalipse 7, assim, que a gente não entende muito Apocalipse, mas lá falando, assim, acho que depois, assim, ao meu entendimento, depois desse juízo, né? Falando que o povo de Deus, né? Falando que vai ser um povo que não tem como contar. Aí tem toda lá uma parte de adoração ao redor do trono, e ele terminando falando que não haverá mais lágrimas, não haverá mais fome, né? Porque o pecado ele vai deixar de existir. Tanto o pecado como a consequência do pecado. Jesus Cristo, ele pagou o preço por aqueles que são deles. Aqueles que não são dele, ele vai executar o juízo, que é o que nós vamos falar na sequência. Então, a partir do juízo, o que tinha que acontecer, aconteceu. Não tem mais reversão. Jesus Cristo é a prova do amor de Deus para conosco, pelo fato de ele ter morrido por nós. Nunca mais Deus nos tratará segundo os nossos pecados, porque ele já tratou dos nossos pecados com o nosso substituto Jesus Cristo. Então, primeiro papel, Jesus Cristo, ele é o recebedor da ira de Deus. Segundo papel que ele é executado nesse dia do juízo, ele é o Salvador. Em terceiro lugar, com respeito aos ímpios e aos ímpios apenas, ele é o aplicador da ira de Deus. Ele vai manifestar a vingança de Deus contra essas pessoas. Pessoas que perseguiram, pessoas que difamaram, pessoas que trabalharam contra o reino de Deus. É muito comum vermos Jesus Cristo sendo pregado simplesmente como Salvador dos filhos de Deus. Nós já ouvimos bastante sobre Salvador, sobre Senhor pouco, e sobre juiz então ninguém fala sobre isso. A gente não quer a figura de um que advoga por nós e também nos condena. Jesus Cristo, é muito comum vermos Jesus Cristo sendo pregado simplesmente como Salvador dos filhos de Deus, mas poucas vezes ouvimos dele como sendo o agente vingador de Deus. A Bíblia diz que Jesus não é somente o salvador da ira divina, mas é também o agente executor dela. Assim como a obra da redenção é efetuada por Cristo, assim o juízo dos homens também o é. Naquele momento, aquele que morreu na cruz, que recebeu a incumbência do Deus Todo-Poderoso, ele vai julgar todas as pessoas. Aleluia. Aqueles que são salvos, absolvidos. Aqueles que não são, vão ser julgados segundo os seus pecados. É verdade que Deus é o juiz supremo, mas ele usa o verbo encarnado para ser o executor da sua ira, porque ele foi o recebedor da ira divina quando morreu em lugar do seu povo. As ações dentro da Santíssima Trindade sempre foram executadas por Jesus Cristo. Quando você vê o início da criação, que Jesus Cristo falou, haja luz, Deus deu o comando e Jesus Cristo fez acontecer.
O universo foi criado através da palavra do verbo, foi através de Jesus Cristo. Deus falou, faça tal bicho, e ele fazia. Construa, faça tal planeta, ele fazia. Coloque os anéis em Saturno, e ele colocava. A autoridade do fazer é de Cristo. E quando ele morre e ele ressuscita, ele também recebe o papel do quê? Do executor da ira. Então Jesus Cristo, ele toma esse cargo sobre a sua vida e vai fazer também com a mesma excelência que ele fez quando esteve na terra, como o nosso advogado, como o nosso Salvador. Aleluia. É verdade que Deus é o juiz supremo, mas ele usa o verbo encarnado para ser executor da sua ira. Assim como ele mereceu os pecadores por quem morreu, ele também adquiriu o direito de ser o agente executor desse juízo. Atos capítulo 17, verso 31. Por gentileza. Nos diz assim, Atos 17, 31. Porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando dentre os mortos. Porquanto estabeleceu. Quem estabeleceu? Deus. Porquanto, você coloca imaginariamente na sua mente, abre parênteses, Deus, fecha parênteses. Porquanto Deus estabeleceu um dia que há de julgar o mundo. Esse é um dia que ninguém conhece, nem anjos, nem o Espírito Santo, nem a figura de Jesus Cristo, apenas o Pai. Porquanto Deus estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando dentre os mortos. Quem que Deus ressuscitou dos mortos? Jesus Cristo. Tá? Então, esse varão referido nesse discurso, nesse verso, é com certeza Jesus Cristo. Deus honrou a Cristo, Jesus dando-lhe a posição de juiz sobre todos os homens. Evangelho de João capítulo 5. Evangelho de João capítulo 5. Versos 22 e 23. A palavra de Deus fala, 22 e 23. E o Pai ninguém julga, mas o Filho confiou todo o julgamento, a fim de que todo homem, que todos honrem o Filho do modo por quem honram o Pai. Quem não honra o Filho, não honra o Pai que o enviou. Em especial o verso 22, e o Pai a ninguém julga, mas ao Filho confiou todo o julgamento. Isso já antes de Cristo morrer e ressuscitar. O ofício de julgamento cabia a Jesus Cristo, não na terra, mas no momento pós-terra. João 5, 27. Para julgar, porque é o Filho do homem. E quem que deu autoridade para Jesus julgar? Deus. E, abre parênteses, o Pai, Deus, fecha parênteses, lhe deu autoridade para julgar, porque é o Filho do homem. O trabalho de julgar os homens na manifestação da ira divina é o Filho do homem. O trabalho de julgar os homens, é importante observar que para exercer juízo em ira, é necessário possuir poder ou autoridade. E Jesus Cristo, quando ele falava a palavra dele perante as pessoas falavam que ele falava como quem tem a autoridade. Os discursos de Cristo não eram apenas discursos vazios, não era apenas a entonação de voz, ou levantar de voz e abaixar de voz. Ele falava numa voz reta, sem gritar, sem falar baixo. Mas ele falava numa voz tranquila que todos podiam ouvir. Não há necessidade de você gritar. Você pode falar numa voz mansa e o seu recado ele vai ser dado. Jesus Cristo ele falava numa voz mansa, mas as pessoas elas sentiam aquele poder, a autoridade da voz de Jesus Cristo, da unção espiritual que havia sobre a vida daquele homem.
Jesus possui este poder, que é a prerrogativa da realeza, porque ele é rei, é que pronuncia juízo e aplica a ira. Uma das funções de Cristo, e ele tem três, é ser rei, ser profeta e ser sacerdote. E ele, como rei, ele tem autoridade. A figura divina de um rei é aquele que domina, ele é aquele que controla, não há ninguém que conteste ele, não há ninguém que possa levantar uma palavra melhor do que a do rei, em especial um rei divino. E ele, como um rei divino, ele tem toda a autoridade e todo o poder, porque ele é concedido pelos céus, porque ele é rei, é o que pronuncia juízo e aplica a ira. A palavra grega para autoridade nesse verso é a mesma que ele usou quando estava para subir aos céus. Mateus 28, 18. Irmão Cláudio, Mateus 28, 18, por favor. Mateus 28, 18. Chegando-se Jesus, falou-lhe, dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Jesus aproximando-se, desculpa. E ensinai a todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Jesus Cristo recebe a autoridade de Deus e ele transmite essa autoridade para os discípulos, não como um pedido, mas como uma ordenança. E é-me dado toda a autoridade dos céus. Tudo bem, André? Toda a autoridade dos céus é sobre a minha vida, e essa autoridade eu exerço comandando para os meus filhos, minhas filhas: ide, pregai o evangelho por todo lugar. Aleluia. Ele não está pedindo, ele, como tem autoridade, ele ordena que a gente faça isso. Portanto, porque ele é rei, possui autoridade para manifestar a ira de Deus em juízo sobre os homens. É ainda importante observar que o texto analisado está num contexto do dia final. O que nós estamos falando dessa autoridade, desse poder, desse juízo é dia final. É o juízo total de Deus no dia do juízo final. Até lá ele é o advogado, até lá é o Cordeiro de Deus. Até lá você pode se ajoelhar e falar: Senhor, me perdoa. Deus, me perdoa em nome de Jesus. Aleluia. Cometi pecado, cometi iniquidade, fiz erro, magoei, machuquei. Até aquele dia é como se se tivesse uma data. Esse fim de semana, eu já falei para vocês, eu estive lá em Cuiabá e estive ministrando lá na igreja presbiteriana, e eu fui de azul e voltei de Gol. Meu voo estava para sair de lá às 6 horas da manhã e chegar aqui 8h45. A ideia era, eu chegaria e viria direto para Dominical. Fui fazer o check-in, tá lá 3h30 da manhã. Eu falei: como é isso? Tenta falar, não consegui. A Rosângela conseguiu, depois eu consegui também. Eles decidiram dar a data, o horário do voo, e disseram que mandaram uma mensagem que eu nunca recebi. Se naquele dia eu não estivesse lá, eu tinha perdido o voo. Se você quer viver os caminhos do Senhor, é até aquele dia. Se você quer se arrepender dos seus pecados, é até aquele dia. A partir do momento em que fechar o portão, não dá para entrar mais. Nós temos várias parábolas, a parábola das virgens nécias, e tem a parábola também das pessoas que perderam o avião. Está lá o voo fechado, avião fechou as portas, começou a sair, não tem como embarcar mais. Até o dia do juízo, você pode se arrepender dos seus pecados. Depois do dia do juízo, é só o juízo e da ira do Senhor.
É ainda importante observar que o texto analisado está num contexto do dia final, quando Jesus haverá de levantar pela sua voz, com poder criador, todos os mortos dos seus túmulos, e assim executar, efetuar o juízo sobre todos. Apocalipse 6:10. Menísia, por gentileza. Já que você gosta de Apocalipse, você entende tudo de Apocalipse. Primeiro 6:1, por gentileza. Já que você gosta, eu vou você ler um pouquinho de Apocalipse 6, tá? Vi quando o cordeiro abriu... Quem que viu? João, vai lá. Vi quando o cordeiro abriu um dos 7 selos e ouvi um dos 4 seres viventes dizendo, como se fosse voz de trovão, vem. É o 10? 10. Clamaram em grande voz, dizendo, até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Capítulo, verso 1, primeiro selo. Verso 2, quer dizer, primeiro selo. Aí depois ele abre o segundo selo, terceiro selo, quarto selo, quinto selo. Aqueles que haviam morrido, eles clamam em grande voz, até quando, ó soberano Senhor? Até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Naquele momento, o Senhor ele vai dar um comando e vai falar assim: mortos, venham à vida. Naquele momento em que ele estava com Lázaro, ele falou: Lázaro, sai para fora. Se ele não tivesse falado Lázaro, sai para fora, com certeza os túmulos todos tinham se aberto. Talvez os mortos pensassem: agora é o dia do juízo. Mas naquele dia ele ressuscitou apenas Lázaro. No dia do juízo ele ressuscita todo mundo que já passou por tudo que passou é ressuscitado para encarar o Rei dos Reis. Nesse capítulo 6, Jesus é o abridor dos selos que mostram os juízos de Deus sendo derramados sobre a terra. Então, quando ele abriu o quinto selo, os mártires clamaram com insistência pela ação poderosa de Jesus Cristo. Aqui ele é chamado de soberano Senhor. A palavra grega usada aqui aqui para descrever a soberania absoluta de Jesus Cristo é a mesma, justamente porque ele é soberano Senhor, que pode vingar e julgar os seus irmãos que haviam sofrido sobre a terra a perseguição dos ímpios. Aquelas pessoas que estão debaixo do trono, elas reclamam: até quando essas pessoas vão trabalhar e viver impunes? Até quando não vai acontecer nada? E Jesus fala: o dia é hoje, vai acontecer agora. Aleluia. É justamente porque ele é soberano Senhor que pode julgar e vingar os seus irmãos. Ele é o aplicador da ira divina, pois os versos 16 e 17, Menísia, Apocalipse 6, 16 e 17, por favor. Agora toda vez que tiver Apocalipse eu vou pedir para você ler, tá? Apocalipse 6, versos 16 e 17. Toda vez que tiver Apocalipse eu vou pedir para você ler, tá? E disseram aos montes e aos rochedos: caí sobre nós e escondei a face daquele que se assenta no trono da ira do cordeiro, porque chegou o grande dia da ira deles. Quem é que pode suster isso? Quem é que pode conseguir ficar de pé? Quem é que pode suportar? É curioso que Jesus, nesse dia, ele terá dupla função. Será executor da ira de Deus, mas também ele vai ser o salvador daqueles que são os filhos de Deus. Naquele momento ele vai falar: ovelhas e bodes. Para uns, a vinda de Jesus Cristo será de extremo conforto. Espero que para você seja um dia de extremo conforto. A outra opção é extremo terror. Enquanto você está vivo, você tem a opção de você se render ao Senhor. Enquanto você ficar lutando contra as ordenanças de Deus, você está resistindo a Ele, você está debaixo do extremo terror. Quando você se arrepende dos seus pecados,
você fica debaixo do extremo conforto de Deus. Ao mesmo tempo em que abraçará o seu povo com amor, ele demonstrará a sua ira para com os ímpios que sempre odiaram. E aí a gente pode pensar que ele abraça a gente com a mão direita e bate com a mão esquerda do outro lado. Demonstrará a sua ira para com os ímpios que sempre o odiaram. Do mesmo céu vem salvação e vem condenação. Fazendo o arremate ou a finalização desse material de ira de Deus, nós vamos tratar alguns pontos rapidamente, que é a aplicação da justiça. O que fazer com esse conceito de justiça e com esse conceito de ira? Algumas coisas que as pessoas precisam saber sobre a ira divina, nós já vimos, nós vamos fazer uma breve revisão. Primeiro, todos os homens precisam se arrepender dos seus pecados e confiar em Cristo, a fim de que escapem da manifestação da ira divina. Uma característica daquele que é salvo é arrependimento, não é remorso. Remorso é, eu vejo algo que eu vou sofrer um ônus, eu vou sofrer um prejuízo, então eu mudo o meu comportamento para eu não sofrer aquela punição. E tem essa questão do pecado, que a gente, né, pecador, e tem essa questão da confissão que a gente até falou semana passada, né? Mas também nos traz o conforto na questão, que até um dia a Maria de Vocês questionou, que a gente fica se punindo, né? Como Deus pode nos perdoar? E o Salmo 103 fala isso, né? Que Deus não nos trata segundo os nossos pecados, não nos retribui segundo os nossos pecados, porque Ele sabe que somos pó, e que a sua misericórdia, né, de uma eternidade a outra, né? E fala que, como o Oriente se afasta do Ocidente, assim afasta as nossas transgressões. Então, né, temos que confessar todo dia, mas ao mesmo tempo, até Eclesiastes acho que fala isso, não há na terra um justo que não peque. Então, é importante a gente confessar. Sim. Mas é aquela coisa. Eu não diria que é importante, eu daria uma palavra com um pouco mais grave. É essencial. Mas essa essencialidade do nosso arrependimento, ela não vincula Deus em agir sobre a nossa vida, mas é nossa responsabilidade nos arrependermos. Não há outra maneira de escapar da manifestação da ira divina. Todos aqueles que tiveram a penalidade de seus pecados paga por Jesus Cristo estão livres da ira vindoura. A base da nossa libertação da ira está, portanto, na obra de Cristo, que deu-se a si mesmo pelos nossos pecados. Segundo, a doutrina da ira de Deus deveria motivar os cristãos a testificar de Jesus e chamar os pecadores ao arrependimento. A consciência que nós deveríamos ter deste dia do juízo deveria nos motivar a agir de uma maneira diferente em relação àqueles que estão perdidos. E na verdade o que acontece é que nós nos acomodamos na nossa vida. Eu tenho esse desejo, eu tenho esse sentimento, digamos assim, que eu sou uma pessoa salva e o outro que se lasque. Eu posso tentar alcançar, posso estender a mão, mas na verdade a minha preocupação ela não vai muito além disso. Paulo teve também esta motivação quando disse aos seus ouvintes gregos, Atos 17, versos 30 e 31, por gentileza. Rosângela, Atos 17, versos 30 e 31. Ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância. Agora, porém, notifica aos homens que todos, em toda parte, se arrependam, porque estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando dentre os mortos. O que o apóstolo Paulo fala é, na época que você não conhecia, havia um tipo de misericórdia. Agora, a partir do momento que você conhece, você tem que mudar o seu comportamento. Além de mudar o seu comportamento, você tem que alcançar outras pessoas nesse contexto. O senso da perdição dos nossos compatriotas deveria nos encorajar a pregar-lhes de forma que, crendo, escapem do juízo divino. À semelhança de Paulo, você poderia fazer o mesmo com que aqueles que vivem ao seu lado.
Fale da sua necessidade de se arrependerem dos seus pecados e encoraje-os a conhecer o Evangelho de Jesus Cristo e a abraçá-lo. A propósito, como os apóstolos fizeram, à medida que você evangeliza, procure apresentar um evangelho que não seja moldado ao gosto do tempo presente. Isso é muito importante. O evangelho que você tem que proclamar não é um evangelho de comodidade, não é um evangelho que está tudo certo, não é um evangelho que você vem para a igreja e você vai ficar rico, vai ficar livre de doença, vai ficar livre de tudo. Não, o evangelho é um evangelho de sofrimento, é um evangelho de despojar-se do pecado. E as pessoas têm que ouvir esse evangelho, mas não é o que eles ouvem. O evangelho que ouvem é: você está bem de vida, procure, seja feliz. E esses ensinamentos, eles não te aproximam de Deus, eles te afastam. Eles fazem com que você cada vez mais olhe para si mesmo. Apresente uma mensagem que inclua o desagrado de Deus contra o pecador e a sua disposição de puni-lo. As pessoas não ouvem sobre um Deus que se desagrada do pecado e que ele pune. Todavia, apresente-lhe a única esperança. Não é a igreja, não é ir para o monte, não é você ser uma pessoa boazinha e dar as suas coisas. A única saída é Jesus Cristo. Faça-o de uma maneira que as pessoas percebam que você tem experiência dessa redenção. As pessoas têm que ver o que você fala, elas têm que acreditar. Quando Jesus Cristo morreu e falou: ide e pregar o evangelho, ele te deu essa autoridade. É essa autoridade que você tem que usar. Você tem que falar com a pessoa e ela tem que sentir que você está falando a verdade. Por isso que não cabe piada, não cabe brincadeirinha quando você está falando dessas coisas. Quando as pessoas se levantam nos altares para fazer piadinha, não encaixa. Porque você está trazendo uma palavra de vida ou de morte. Como que você vai fazer uma piada em relação a isso? Faça-o de uma maneira que as pessoas percebam que você tem experiência dessa redenção e que por causa de Cristo você escapou da ira vindoura. Nossa, como você fala bem, como você ora bem, como você é legal. Não é eu não. É Cristo. Se eu for entregue ao meu próprio coração, eu me perco, eu erro. Nós temos que mostrar os nossos pecados para as pessoas, por mais que isso as escandalize. Terceiro, a doutrina da ira divina é um incentivo para viver uma vida de retidão. A ira divina existe. No mínimo, de uma maneira egoísta, você tem que olhar para a ira divina como um motivador para você fazer o quê? Tentar viver corretamente. O desejo do cristão deve ser o de agradar a Deus. 2 Coríntios 5:9. Segunda Coríntios capítulo 5, verso 9. Apóstolo Paulo fala que não é fácil, que ele tem que se esforçar. Ele, como apóstolo Paulo, que recebeu toda a sorte de revelações, ele entende: eu preciso me esforçar. E isso acontece quando o cristão vive em santidade. Paulo era extremamente zeloso de uma vida santa, de forma que disse aos Efésios 5:3, Efésios 5:3, Efésios 5:3? sim, Nos diz assim: mas a imundícia, aqui está impude. mas é a mesma coisa, é impundícia. A impudícia e toda sorte de impurezas ou cobiças, nem sequer se nomeie entre vós como convém a santos. E aí ele vai longe, ele vai além, ele fala assim: não é só você fazer a coisa certa, você não deixa nem falar, nem tenta evitar até pensar nessas besteiras, para manter o máximo possível a sua mente limpa. Terceiro, quarto, a doutrina da ira divina deveria fazer você viver desconfortavelmente com o pecado. Não tem como uma pessoa ser salva e viver no meio do pecado e está tudo bem, e no mínimo ficar incomodado. A doutrina do pecado tem que gerar em mim e em você incômodo.
O pecado, ele tem que ser como um tapa na cara, gente. Tem que causar incômodo, como uma pedra no sapato. Enquanto eu não tirar essa pedra do meu sapato, eu não sossego. Último, leve a sério a doutrina da ira divina. Ela não é piada, ela é verdadeira. Nós temos que cuidar de nós temos que cuidar dos nossos. Júlia tem que ser ensinada em relação a isso. Helena tem que ser ensinada em relação a isso, dentro do grau de entendimento delas. Leve a sério a doutrina da ira divina. Não negligencie esse assunto. Proclame-a em alto e bom som. A razão disso é que vivemos num tempo em que a doutrina de um Deus justo, que se manifesta em ira, está esquecida dos púlpitos e das escolas bíblicas, e graças a Deus, Deus tem me colocado para falar sobre isso. E as pessoas não gostam, não é, Seba? A pessoa não gosta. Mesmo nas escolas teológicas, mesmo nos institutos bíblicos, não há ênfase sobre esse atributo tão essencial em Deus. Estava lá ontem, lá na igreja presbiteriana, uma igreja tradicional, e você falar sobre ira de Deus, você ainda olha os rostos das pessoas com os olhos arregalados. Igreja estruturada, uma igreja centenária, e você olha, as pessoas não sabem sobre a ira de Deus. O tempo presente parece privar Deus desse atributo, e é muito lamentável que isso aconteça. Procure conhecer um pouco mais esse aspecto da natureza divina, e se alegre no fato de Deus ser singular na manifestação da justiça, para no final pôr um fim em todo o sistema da maldade que existe no mundo, cheio de miséria, dor e pecado. Um dia, esse sistema de miséria, de pecado, de dor vai acabar. Um dia nós não teremos mais que orar pelos enfermos. Um dia mais a gente não vai ter que ir para as ruas ou reclamar porque um tribunal fez algo que a gente não aprova, a gente não concorda. O tribunal vai ser o perfeito, o tribunal vai ser o juiz. O médico dos médicos, ele vai estar conosco. Se você levar a sério essa doutrina, vai contribuir para que mais pessoas conheçam a Deus melhor. Se você levar a sério essa doutrina, não só você vai ser livre do problema, mas as pessoas que estão à sua volta, elas vão ser impregnadas, elas vão ser impactadas. Não tem como uma pessoa estar do seu lado e você ser uma pessoa que fala do verdadeiro evangelho, e aquela pessoa não ser alcançada de alguma maneira. As pessoas precisam saber em quem creem, e você pode contribuir para isso. As pessoas, elas têm que conhecer esse Deus, e você, com o pouco conhecimento que você tem, você é capaz de ajudar as pessoas nesse aspecto. Finalizamos, segundo a graça de Deus e segundo a sua misericórdia, esse tema de justiça. Se Deus assim o permitir, na semana que vem nós vamos começar a falar sobre vontade soberana de Deus, que é algo que começa a juntar todos os atributos que nós já trabalhamos. Vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, agradecemos por todos esses domingos em que nós nos encontramos para tratar a respeito da justiça do Senhor, em especial da tua ira. Convence-nos, Pai, desta ira. Convence-nos, Pai, para que nós possamos ter uma vida que seja alinhada com a sua vontade, alinhada com o seu querer. Que nós possamos, Pai querido, ser instrumentos do Senhor nesta terra, que através das nossas vidas as pessoas se arrependam dos seus pecados e possam decidir seguir e servir ao nosso Senhor. Te louvamos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus.